Bem, em primeiro lugar, cumprimento o Sr. Presidente em exercício, as senhoras e os senhores deputados, cumprimento igualmente e agradeço a presença de todos os membros das confederações e o facto de nos trazerem aqui os seus contributos. Em primeiro lugar, e de uma forma muito sintética, estas audições surgem porque o PSD, como foi referido, apresentou um requerimento no seguimento da publicação da Carta de Perigosidade e Incêndio Rural. E porquê? Porque esta carta classificava os territórios em termos de risco em muito baixo, baixo, média e alta e muito alta, e acontece que todos aqueles territórios, como já foi aqui referido, que têm tido mais incêndios, apareciam classificados com a perigosidade alta e muito alta. Naturalmente que o PSD sabe que são territórios que, pelas suas características, têm elevada tendência para arder. Mas o PSD também sabe que, associada a esta mesma carta e à necessidade da mesma ser transposta para os diretores municipais, eram criadas determinadas restrições, quer à circulação de pessoas, quer mesmo em termos de construção nesses mesmos territórios. E não foi apenas o PSD que se apercebeu ou que viu esta situação, também diversas entidades, nomeadamente a CIM, se pronunciaram e mostraram a sua preocupação e este requerimento foi apresentado aqui em sede de comissão e teve logo unanimidade, isto é, este facto é o facto que merece a preocupação de todos. E por isso quisemos ouvir as entidades ligadas ao setor para que nos dessem o seu ponto de vista. Primeira questão, se tinham sido ouvidas ou não em relação a este documento, e depois seguiram-se outras questões que já foram aqui também abordadas. Mas dizer o seguinte, eu acho que há aqui um facto que todos concordamos. E ouvindo, nomeadamente, o Sr. Engenheiro Firmino, Vice-Presidente aqui da AJAP, que é o seguinte, nós temos um interior cada vez mais desertificado. Cada vez esse interior tem menos pessoas. E tendo nós menos pessoas e menos atividades nesse interior, significa que as pessoas que lá estão, se não têm atividades, não criam riqueza, não podem lá estar. Segundo ponto, se nós o temos mais desertificado, nós temos a floresta mais abandonada, nós não temos terras cultivadas e, por conseguinte, nós temos maior risco de incêndio. Portanto, a legislação que deve ser elaborada deve ser legislação que crie incentivos para que as pessoas lá continuem. Porque continuem e, de preferência, que atraem novas pessoas para lá. E porquê? Porque grande parte das pessoas que ainda hoje lá estão, e como foi dito muito bem pelo Sr. Engenheiro Firmino, grande parte das pessoas que hoje lá estão são pessoas que já têm uma idade avançada. São pessoas que já não têm, na sua maioria, crianças. O número de crianças que nascem nestes territórios, hoje, é mínimo. E por isso, das duas, uma. Ou o Estado admite que é um problema que tem que ser resolvido e que não deve abdicar da capacidade produtiva destes territórios, ou o Estado entende que é tão rico que pode abdicar da capacidade produtiva destes territórios e fechar estes mesmos territórios. Portanto, isto é uma situação que tem que ser, de facto, encarada de frente e acho que tem que ser encarada por todos nós, especialmente aqueles que vivemos lá e que conhecemos a situação desses mesmos territórios. Depois, em relação a esta carta e no seguimento do que disse aqui o Sr. Engenheiro Sobral da CAP, dizer o seguinte, nós também entendemos, e aliás dizemos isto, que esta carta, como documento estratégico e técnico, pode, não vamos questionar a sua elaboração, como documento estratégico e técnico. Um documento que possa servir, inclusivamente, para definir determinadas políticas que ajudem no combate ao incêndio e, mais do que no combate, na prevenção ao incêndio e na afetação de recursos financeiros, nomeadamente dos fundos comunitários, para estes mesmos territórios. Isso é um aspecto que nos merece, portanto, simpatia e acho que é um processo importante. Agora, quando caímos na regulamentação, que já foi aqui referida, em regras que de facto impedem até o trabalho nesse mesmo território, a permanência de pessoas nesse mesmo território, então aí nós já achamos que o feitiço está a virar contra o feiticeiro, isto é, até que ponto, e é uma pergunta que vos deixo, até que ponto é que com esse tipo de regras nós não estamos a impedir o investimento, nós estamos a impedir o turismo, nós estamos a impedir a própria atividade florestal e a manutenção dessa mesma atividade florestal, e se o caminho é por aí, isto é, se esse é o caminho. Depois há outra questão,
Ao termos, a Sra. Ministra da Coesão já anunciou que ela estava suspensa. Entretanto, têm surgido informações contraditórias em relação à suspensão ou não da Carta e, por conseguinte, o próprio Grupo Parlamentar do PSD já fez várias questões, já apresentou questões ao Governo para que isso seja explicado. Mas mesmo que ela esteja suspensa, ela tem que ser reanalisada. E, mediante isso, ou seja, tem que ser reanalisado, sobretudo, e reavaliado, como é que ela se implementa no território, que é aqui a grande questão. Nomeadamente, os municípios, e como foi dito, penso que foi pela Confagri, penso eu, os municípios tinham as cartas, os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. Esses planos eram menos restritivos do que esta carta. Acontece que os municípios estão num processo de revisão dos seus PDMs. Esta carta está feita numa escala de 1 a 25 mil. Ou seja, logo uma grande questão que se coloca é que carta e como é que os municípios vão transpor este tipo de documento para os seus planos diretores municipais. Porque depende dessa transposição todas um conjunto de condicionantes futuras. Portanto, essa é logo uma questão que achamos que tem que ser esclarecida e que deve ser clarificada, porque quem está no terreno tem um plano diretor que está em revisão, que carta é que lá vai colocar? É a carta suspensa? É o plano municipal? Como é que é? Quando mudamos de escala, nomeadamente é diferente trabalhar numa escala de 1 a 25 mil ou noutro tipo de escala, e, portanto, como é que é feita essa transposição? Aliás, as entidades que ouvimos na semana passada foram muito claras na identificação deste problema. Claro que é um problema técnico, mas é sempre bom ouvir-vos e ouvir também as vossas sugestões. Outro ponto que eu gostava de perguntar é: existem restrições que foram referidas, nomeadamente para a limpeza dos terrenos e outras. Isto é, em grande parte do tempo, do ano, existem determinadas atividades que estão restringidas, que não podem ser executadas. Existe forma, sem com isso ou criar maior risco de incêndio, de executar essas tarefas e, ao mesmo tempo, salvaguardar esse tal risco de incêndio? Porque nós compreendemos que existem determinadas atividades, nomeadamente ao nível da silvicultura preventiva, que, por um lado, é dito pelas entidades ligadas ao combate, que muitas vezes existem algumas ignições que surgem na sequência dessas atividades. Mas, por outro lado, nós somos totalmente sensíveis àquilo que os senhores dizem. Isto é, nós temos grande parte de um ano em que essas mesmas atividades não podem ser executadas. E, portanto, existem formas de alterar a própria legislação no sentido de elas poderem ser mais executadas, mas em contrapartida também termos salvaguardado a diminuição desse mesmo risco de incêndio. Depois, em relação à floresta e em relação, no fundo, à política florestal, os senhores acham que ela está a ser... Falaram-nos que existe muita legislação, é um facto. Os senhores acham que estamos a ter sistematicamente muitas medidas que são lançadas de forma impositiva, isto é, de cima para baixo, em vez de baixo para cima? Os senhores acham que, de facto, devia existir mais diálogo entre as entidades que decidem e que fazem a legislação e as entidades que estão no terreno? Por outro lado, que medidas é que os senhores acham? Muito sinceramente, nós estamos perante um problema gravíssimo. Nós temos um interior, como já foi aqui referido e assumido, que está praticamente a fechar. Nós não nos podemos dar ao luxo de desperdiçar, a nossa opinião, aquele território. Portanto, uma pergunta que vos fazemos é, na vossa opinião, como agentes do território e agentes que lidam com estas matérias, o que é que o Estado deve efetivamente fazer de forma rápida para contrariar este processo? Muito obrigado, Sr. Deputado.